Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da língua. E nela está contido tanto o poder para a vida, quanto o poder para a morte. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Provérbios 18, do 20 ao 21. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em concordância, nós também vamos ler Provérbios, capítulo 17, verso 27 e 28. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem inteligente. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio se tem. Como é importante termos moderação no falar, porque a própria palavra nos diz no primeiro texto que do fruto da nossa boca nós comeremos. E a mesma boca que ela pode trazer palavras para a vida, ela também pode trazer palavras para a morte. Certamente, do fruto dos nossos lábios, nós comeremos tais frutos. O texto em concordância diz que quem retém a palavra recebe conhecimento, e aquele que é sereno de espírito, ele recebe sabedoria, inteligência. E o mais interessante é que a conclusão do texto em concordância diz que até o tolo, quando ele se cala, ele é contado como sábio. E muitas das vezes é fato e é verdade. Aquela pessoa que só fica observando é aquela que é contada com mais sabedoria, porque ele não se manifesta com palavras. Ele espera o momento certo para assim a sua palavra ser inabalável e incontestável. Que eu e você sejamos pessoas de poucas palavras, porque existe também um outro provérbio que diz que no muito falar há multidão de transgressões. E para concluir, o próprio Mestre Jesus nos ensinou que toda palavra frívola, palavra vã, nós prestaremos conta dela. E ela vai servir no dia do juízo tanto para nos absolver quanto para nos condenar. Existem inúmeras referências bíblicas sobre o assunto da língua. Inclusive até mesmo Tiago, irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, em seu livro, ele declara que entre nós não sejam muitos mestres, porque muitos tropeçam em muitas coisas, mas aquele que não tropeça em palavras é perfeito, e ele é capaz de refrear todo o seu corpo. Nisso nós conseguimos entender qual é o poder da nossa língua, qual é o poder da nossa boca. É uma boca tão construtiva e ao mesmo tempo ela pode ser, por um deslize, por nós não termos o autocontrole da nossa própria língua, ela pode ser também devastadora e destrutiva. Quando o texto de concordância de Provérbios 17, ele fala sobre até mesmo o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio, ele faz uma concordância com o que Tiago também ensina, que no muito falar existe muitas transgressões. O apóstolo Tiago, quando ele escreve a sua epístola, ele diz que o homem que não tropeça em palavras é perfeito e capaz de refrear toda a sua língua. Mas se a nossa língua é um mal incontido, como o próprio apóstolo ele ensina, como nós devemos então refrear essa língua, que é um mar de iniquidade, que é propensa a nos fazer tropeçar? Sermos pessoas como o próprio Mestre. E assim mesmo o provérbio ele diz que o sereno de espírito, ele é inteligente. Jesus ele era assim, ele era sereno, ele era tranquilo, ele era pacífico. Ele não se precipitava em falar, ele pensava, ele analisava
analisava mais uma vez e depois ele falava. E quando ele falava de uma forma incontestável, ele falava de uma forma eficaz, ele falava de uma forma que não tinha quem contradizesse a ele, porque era uma forma que era conduzida pelo Pai. Então fica um conselho bem prático para mim e para você. Todas as vezes que nós formos tentados, instigados, estimulados as pessoas para dar as nossas opiniões acerca de algum assunto, principalmente quando se trata de assuntos espirituais, tenha cautela, porque muitas das vezes, sem nós percebermos, nós estamos caindo numa armadilha, armada pelo adversário de nossas almas, usado por pessoas indoutas, que por não ter entendimento, não ter conhecimento, pensam que apenas estão fazendo questionamentos aleatórios, mas no fundo existe um plano do maligno para fazer com que nós venhamos ser surpreendidos em palavras. Então, um conselho prático para que eu e você possamos pecar menos nessa área é falar menos, que quanto menos se fala, menos possibilidade você está acerca de pecar. Jesus ele também ensina nos evangelhos que a boca ela fala o que o coração está cheio. E uma das outras coisas que nós também devemos nos preservar é o que nós temos enchido o nosso coração. O que você tem deixado entrar pelos seus olhos, ele vai para o seu coração. O que você deixa penetrar os seus ouvidos, também vem para o mesmo coração. E o coração ele se enche e ele manifesta aquilo que ele está cheio. Então, um conselho bem prático e simples de se falar. Assista filmes e séries que edificam a sua vida. Assistam a documentários que venham agregar no seu conhecimento. Muitas das vezes você pensa assim, não somente, principalmente os comentários, os documentários bíblicos, mas existe muito documentário histórico e de geografia que agrega no seu conhecimento e são coisas que vão poder encher o seu coração de forma positiva. Não somente a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus. Mas existem outros materiais que você pode trazer para o seu cotidiano que vão agregar. Material que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais culta, material que faça com que você seja uma pessoa menos agressiva, mas é fato e é verdade que é indispensável a meditação diária na palavra de Deus, que é como eu sempre digo no início do vídeo, que a meditação na palavra do Senhor diariamente faz com que você se torne pessoa mais calma, mais equilibrada, capacitada em controlar os seus impulsos, as suas emoções, as suas decisões e até mesmo conter os seus pensamentos. Porque quando vem um pensamento ruim, ele confronta com a palavra de Deus que está dentro de você e você fala, não, esse pensamento não é um pensamento adequado para se ter. Porque até mesmo um sentimento e um pensamento, ele pode ativar sim a sua fala. E nisso, entre o que Jesus ensinou em um dos evangelhos, ele diz que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, e sim o que sai da sua boca, as palavras, porque o que sai procede do coração. Isso sim contamina o homem. Então que eu e você venhamos vigiar nas nossas palavras, mas principalmente o que nós recebemos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, porque vem para o coração, e veio para o coração, sai pela boca e pode tanto te justificar quanto te condenar. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.